Que bem! Um estudo apresentado hoje na ONU concluiu que as pessoas devem reduzir o consumo de carne para ajudar no combate às mudanças climáticas. Segundo os cientistas, a diminuição do consumo de carne pouparia os recursos naturais, terrestres e hídricos e ajudaria a conter o aquecimento do planeta. Além do desmatamento para a abertura de pastos, o estudo chama a atenção para a quantidade de gás metano emitido no processo de digestão dos animais. O metano é 25 vezes mais tóxico do que o gás carbônico. Em rebanhos com milhões de cabeças de gado, essa poluição pode superar as emissões de gases nas indústrias e no trânsito. O documento conclui que uma alteração na dieta mundial poderia, até 2050, reduzir as emissões de gases poluentes em mais de 8 milhões de toneladas por ano. Na Ásia, 2 super tufões ameaçam o continente. Um deles deve chegar a Taiwan nas próximas horas. A tempestade Lekima atinge Taiwan menos de um dia após um terremoto de 6 graus de magnitude chacoalhar o nordeste da ilha. Agora, a população enfrenta a passagem do super tufão, com ventos de mais de 240 quilômetros por hora e que pode provocar ondas gigantes. O governo alerta para chuva forte e deslizamentos de terra no norte do país. O comércio e as escolas ficarão fechados nesta sexta-feira e dezenas de voos já foram cancelados. Lekima foi ganhando força ao longo do caminho e antes de chegar a Taiwan, passou pelas ilhas Ryukyu, no extremo sul do Japão. No fim de semana, deve atingir a China continental. Segundo o tufão, o Cross avança tão próximo do Lekima que a trajetória dele ainda é incerta, mas deve chegar ao Japão na próxima semana. O ciclone Crossa ganha força e avança pelo Oceano Pacífico. Os ventos são tão fortes que a tempestade já equivale à categoria 3 de um furacão. Por isso, os japoneses se preparam para a temporada de tufões, que fica mais intensa nessa época do ano. A Justiça de São Paulo arquivou o inquérito em que o jogador Neymar era investigado por estupro. O arquivamento atendeu a um pedido do Ministério Público. As promotoras que acompanharam a investigação estavam convencidas de que não havia provas para denunciar Neymar. 9 dias depois que a polícia decidiu não indiciar o jogador, elas pediram à Justiça o arquivamento do inquérito. Neymar foi acusado de estupro e agressão pela modelo Nájila Trindade, com quem teve um encontro em Paris. Todos os laudos oficiais feitos pelo IML não constataram nenhuma lesão corporal na vítima, a não ser no dedo, devido à briga ocorrida no dia posterior, e foi amplamente divulgado na mídia pelo vídeo que a própria vítima fez. O passo seguinte foi dado no fim do dia pela Justiça. A juíza Ana Paula de Moraes, da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, aceitou o pedido de arquivamento. O caso está oficialmente encerrado, pelo menos por enquanto. Um arquivamento de inquérito policial não impede que o caso seja reaberto, desde que provas importantes e relevantes sejam apresentadas. O advogado de Nájila Trindade contestou a decisão da Justiça e reclamou do fato de não ter havido uma acariação entre a cliente e Neymar. Nájila não quis falar sobre o arquivamento do caso. Há 6 meses, o Brasil acordou com a notícia de 10 garotos mortos durante o incêndio no centro de treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu. Já se passou meio ano e a maioria das famílias ainda não fechou acordo de indenização. 6 meses se passaram. Mas para a Andréia, que perdeu o filho, o Christian Esmério, parece que faz só alguns minutos. Foi uma coisa que comoveu o mundo, sim, mas quem está sentindo a dor mesmo de verdade são a gente, que estamos vivendo um dia após o outro. O incêndio que matou 10 atletas começou com uma pane no ar-condicionado. O fogo se espalhou pelos contêineres onde eles dormiam. Na época, o centro de treinamento não tinha alvará de funcionamento dos bombeiros. Depois do incêndio, o Flamengo fez um acordo com o Ministério Público para regularizar a vida dos meninos que moram aqui no alojamento.
Agora, o local passa a ter uma brigada de incêndio que antes não tinha. Era um monitor para 25 garotos. Agora, no total, são 8 que se revezam durante todo o dia. O novo alojamento para os garotos de 14 a 17 anos tem quartos duplos, refeitório, piscina e academia. Desde a tragédia, o Flamengo só fechou acordo para indenizar 3 famílias. Elas aceitaram um valor inferior ao proposto pelo Ministério Público, que é de 2 milhões de reais. Para a Defensoria Pública, o clube está preocupado apenas com a contratação de jogadores profissionais. De janeiro até agora, os gastos ultrapassaram 190 milhões de reais. A diretoria do Flamengo, ao que parece, se baseia nesse caso em preservação da sua imagem e preservação das suas finanças. Não há nenhum ato da diretoria do Flamengo de preservação desses meninos. A diretoria do Flamengo alega que age dentro da lei. Nós estamos conscientes de que estamos fazendo o correto, né? Então, assim, a nossa intenção é merecer o perdão dessas famílias que ainda não nos deram e que elas possam entender que é preciso virar a página. E eles transformaram nisso dizendo que a gente quer ficar rico, que a gente quer enriquecer, a gente não quer. Eu quero meu filho. Eu queria o meu filho do meu lado. A Polícia Civil do Rio de Janeiro chegou a indiciar pessoas ligadas ao clube e à empresa que forneceu os contêineres usados como alojamento. O Ministério Público pediu que a investigação seja aprofundada antes de fazer... Que o João descobriu o câncer na próstata, uma glândula que fica na parte baixa do abdômen dos homens. Como o tumor era pequeno, ele pôde se submeter a um procedimento mais moderno do que a cirurgia. Nunca imaginei que ia ser tão rápido assim. Não faz nem 2 horas que eu operei e já estou comendo normal. Ultrassom focalizado de alta intensidade é um aparelho que destrói o tumor com ondas de calor e preserva as células saudáveis ao redor da próstata, como explica o médico-chefe da equipe de urologia do Hospital Moriá, em São Paulo. Primeiro a gente usa imagens que a gente fez previamente ao tratamento para desenhar o contorno da próstata em 3 dimensões e demarcar onde fica a lesão que a gente vai tratar. A próstata é a área azul, o tumor a parte amarela. Depois disso, a gente demarca os pontos em que a gente quer aplicar as ondas de ultrassom, que destroem o tecido prostático, e a gente inicia o tratamento que está sendo acompanhado aqui em tempo real por essa tela. Na imagem, as ondas de calor que estão sendo aplicadas no paciente aparecem como feixes de luz. O procedimento dura cerca de 1 hora. Diferente de uma cirurgia, é menos invasivo. Não tem cortes e os riscos de sequelas, como incontinência urinária e disfunção erétil, são menores. Além disso, a recuperação é mais rápida. O paciente sai do hospital no mesmo dia e volta à rotina normal em 1 semana. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, com cerca de 68 mil novos casos em 2 anos. O índice de cura chega a 90%, se o diagnóstico for precoce, como aconteceu com o João, que resolveu o problema com um procedimento simples e sem dor. Foi como se eu tivesse dormido e acordado, não mais do que isso. Dormi bem e acordei bem. Hoje foi mais um dia quente em todo o país. Choveu no Rio Grande do Sul, mas a temperatura não caiu muito não. Lidiane, boa noite para você. Esse calor fora de época ainda é efeito do El Niño? Ainda é, viu, Janine? Boa noite para vocês, para quem nos acompanha. Mas o Centro Americano de Meteorologia e Oceanografia informou que o fenômeno praticamente chegou ao fim no Oceano Pacífico. E como isso vai se refletir na próxima estação? Olha, Celso, o El Niño acabou porque a temperatura na região equatorial diminuiu. Mas até que a atmosfera esfrie, aí sim demora um tempinho. Por isso, parte da primavera ainda deve ter sinais do aquecimento do Pacífico e mais para o fim, aí sim o fenômeno some. Na prática, isso significa que o calor esperado só para o verão deve chegar antes. E a previsão para amanhã? Vamos ao que interessa, né? Vamos lá. Olha, uma frente fria provoca temporais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e em partes também do Paraná. No Nordeste, alerta para mar agitado, deslizamentos e rajadas de vento no litoral da Bahia.
Chove fraco do Rio Grande do Norte até Alagoas e também na região norte. Em Ilhéus, na Bahia, chove o dia todo e faz 25 graus. Em Goiânia, sol e 30 graus. E em São Paulo, máxima de 28, mais um dia quente por aqui. Eu volto amanhã. Obrigada, Lidiane. Até amanhã. Você. Veja os destaques do Domingo Espetacular com Eduardo Ribeiro e Patrícia Costa. Eles são vítimas de golpes, assaltos e até abusos. O Domingo Espetacular vai mostrar flagrantes de crueldade contra portadores de deficiência. Elas quebram pedras para sustentar a família. Mariana Weicker vai mostrar a realidade das mulheres que pegam no pesado para sobreviver. A modelo brasileira que tem síndrome de Down e virou capa de revista do outro lado do mundo. É domingo, depois do Faro. A gente se vê. Veja a seguir, senadores dizem que a reforma da Previdência tem maioria na casa e deve incluir estados e municípios. E presidente Bolsonaro comemora a aprovação do texto na Câmara. E ainda esta noite, o duelo entre Brasil e Estados Unidos nos 100 metros livre.